Em 1936, o arqueólogo britânico John Garstang escavou as muralhas da antiga Jericó e descobriu algo que desafiava qualquer teoria. As muralhas não desmoronaram para dentro, como acontece num cerco, mas para fora, como se uma força desconhecida as tivesse empurrado do interior da cidade. A Bíblia descreve este evento com uma precisão assustadora. O povo deu a volta à cidade 7 vezes. Os sacerdotes tocaram as trombetas e as muralhas caíram. Os cientistas atribuíram tudo a um terremoto, mas eis o problema. Um terremoto destrói as muralhas de forma caótica. Em Jericó, porém, elas caíram num leque uniforme, numa única direção, como se tivessem sido varridas por um impacto direcionado. Este é apenas um dos dezenas de mistérios que esconde o livro mais lido da história da humanidade. A Bíblia é geralmente vista como uma coleção de parábolas e ensinamentos morais. Mas, escondido em suas páginas, há um catálogo de objetos e tecnologias que a ciência ainda não consegue reproduzir ou explicar. 7 deles são tão incomuns que, se suas descrições fossem encontradas não em um texto sagrado, mas em um papiro egípcio, os cientistas teriam reagido de forma diferente. O mundo já teria reconhecido isso como prova da existência de uma supercivilização. Mas, como a fonte é um livro religioso, a ciência, como de costume, desvia o olhar, e bilhões de fiéis leem essas páginas como um guia espiritual, sem notar os detalhes de engenharia escondidos entre as linhas das orações. Hoje, vamos analisar cada um desses objetos, como se diante de nós estivesse não um arquivo de uma civilização que sabia mais do que nos é conveniente admitir. O primeiro objeto em nossa lista matava pessoas ao simples toque, e ainda assim era carregado por 4 homens através do deserto por 40 anos. Estamos falando da Arca da Aliança, o artefato mais perigoso já descrito pelo homem. O livro de Êxodo fornece suas dimensões com precisão de engenharia: 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Convertido, isso é aproximadamente 113 por 68 por 68 centímetros. A construção se apresenta assim: uma caixa de madeira de acácia, revestida com ouro puro por dentro e por fora. 2 camadas de metal, com madeira no meio, um excelente isolante. Qualquer engenheiro eletricista, ao ouvir essa descrição, diria uma palavra: capacitor. É assim que funciona o mais simples acumulador de carga elétrica. 2 camadas condutoras, separadas por um dielétrico. O segundo livro de Samuel descreve a história de um homem chamado Uzá, que estendeu a mão para o arca para segurá-la quando a carroça inclinou, e morreu instantaneamente. O texto diz que Deus o atingiu por sua audácia, mas os sintomas são surpreendentemente semelhantes à morte por uma forte descarga elétrica. Os levitas, encarregados de carregar a arca, sempre usavam varas de madeira passadas por anéis de ouro em seus lados e nunca tocavam a superfície com as mãos nuas. Se você já viu um eletricista trabalhar com equipamentos de alta voltagem, reconhecerá essa medida de segurança. O primeiro livro de Samuel descreve outro episódio que soa como um relatório de acidente em uma linha de produção perigosa. Os filisteus capturaram a arca em batalha e a colocaram no templo de seu deus, Dagon. Na manhã seguinte, a estátua de Dagon jazia no chão, de bruços, diante da arca, e os habitantes da cidade foram cobertos por tumores e feridas. Os filisteus transportaram a arca de cidade em cidade, e em cada uma delas uma epidemia começou. Após 7 meses, devolveram o artefato aos israelitas, acompanhado de oferendas de modelos de ouro de tumores e ratos, como se tentassem se redimir da fonte de radiação. Se substituirmos a palavra Deus por radiação, toda essa narrativa soa como a crônica de um acidente nuclear. A arca desapareceu da história após a destruição do primeiro templo por Nabucodonosor, no ano 586 a.C. Mas na Etiópia, na pequena cidade de Aksum, ergue-se uma capela onde um único monge, até o fim de seus dias, guarda um objeto que a igreja etíope chama de a verdadeira Arca da Aliança. Ninguém, nem mesmo chefes de Estado ou patriarcas, tem permissão para vê-lo. O monge guardião não deixa a capela até a morte e escolhe seu sucessor antes de falecer. Se realmente não há nada lá dentro, por que construir um sistema de segurança que funciona ininterruptamente há mais de 1.600 anos? Deixem nos comentários. A Arca da Aliança era uma relíquia religiosa ou uma tecnologia cujo princípio de funcionamento estamos apenas começando a entender? Outro objeto bíblico faz os físicos relerem o livro de Gênesis com apreensão, pois sua construção é descrita com a precisão de um projeto naval. A Arca de Noé, segundo o 6º capítulo de Gênesis, media 300 côvados de comprimento,
50 de largura e 30 de altura. Em unidades modernas, isso equivale a aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. A proporção entre comprimento e largura é de 6:1, exatamente a proporção que os construtores navais modernos consideram ideal para a estabilidade de uma embarcação nas ondas oceânicas. Em 1993, um grupo de engenheiros do Instituto Coreano de Pesquisa Naval realizou uma simulação computacional da arca com as dimensões bíblicas. O resultado surpreendeu os próprios pesquisadores. Uma embarcação com essa construção suportava ondas de até 30 metros e era praticamente inafundável. Mas o mais interessante não está na água, e sim em terra, nas montanhas do leste da Turquia. No ano de 1959, o piloto militar turco İlhan Durupınar fotografou do alto uma estranha formação na encosta do Monte Tendürek, a 17 quilômetros do Ararat. Na imagem, o contorno é claramente visível, que em forma e tamanho coincide exatamente com a descrição bíblica da arca. O comprimento deste objeto é de 157 metros, o que corresponde a 300 côvados, se usarmos o côvado real egípcio, de 52,5 centímetros. O geólogo Ron Wyatt investigou essa formação em 1977 e descobriu estruturas regulares ricas em ferro em seu interior. Elas estavam dispostas a distâncias iguais umas das outras, como as costelas do casco de um navio. A geologia oficial insiste que é uma formação natural, resultado de deslizamentos e erosão. Mas a natureza não cria formas simétricas com proporções exatas de 6:1 e inclusões metálicas regularmente dispostas. O épico sumério de Gilgamesh, registrado em tabuletas de argila 1000 anos antes da Bíblia, descreve o mesmo dilúvio com a mesma precisão. Mas os sumérios dão ao navio proporções completamente diferentes. A forma de um cubo. Engenheiros calcularam que uma embarcação cúbica viraria na primeira onda, enquanto a versão bíblica seria estável em qualquer tempestade. Alguém corrigiu o projeto entre as versões suméria e bíblica. E esse alguém entendia de hidrodinâmica muito melhor do que todos os construtores navais do mundo antigo. O terceiro objeto bíblico ficava no meio da planície mesopotâmica e era tão colossal que suas ruínas só foram encontradas com a ajuda de imagens de satélite. A Torre de Babel é descrita na 11º capítulo do livro de Gênesis como uma construção que as pessoas começaram a erguer para alcançar o céu. Deus, segundo o texto, confundiu as línguas dos construtores e eles se espalharam pela terra sem terminar o trabalho. Por muito tempo, isso foi considerado uma bela metáfora, até que o arqueólogo Robert Coldewey, no ano de 1913, escavou em Babilônia os alicerces do Zigurate Etemenanque. A base quadrada, com 91 metros de lado, e uma altura que, segundo as reconstruções, atingia 90 metros. Era um arranha-céu da Idade do Bronze, construído com milhões de tijolos cozidos, unidos por betume natural. O rei babilônico Nabucodonosor II deixou uma inscrição, afirmando ter restaurado uma torre, lançada em tempos imemoriais, mas nunca concluída pelos construtores anteriores. Ele escreveu que a fundação era mais antiga que qualquer memória e que seus antecessores haviam levado a torre apenas até uma certa altura após o que abandonaram a construção. Observe, o rei não diz que construiu a torre do zero, mas admite diretamente que completou um projeto alheio, deixado por um motivo desconhecido. Linguistas notaram há muito tempo um fato curioso. Todas as línguas do mundo, com toda a sua incrível diversidade, contêm estruturas de raiz comuns que apontam para uma única fonte. A teoria da protolíngua, conhecida nos círculos acadêmicos como hipótese nostrática, sugere que, há cerca de 15.000 anos, todos os humanos na Terra falavam uma única língua. Algo aconteceu, e essa unidade linguística se fragmentou para sempre. A Bíblia oferece um local e uma causa específicos para este evento, enquanto a ciência ainda não consegue propor nada melhor do que a vaga fórmula de divergência gradual de dialetos. O quarto objeto faz tremer até mesmo aqueles que nunca abriram a Bíblia, pois os vestígios de sua destruição foram encontrados no solo real, sob as pás reais dos arqueólogos. Sodoma e Gomorra, duas cidades que Deus destruiu com fogo e enxofre pelos pecados de seus habitantes, foram por muito tempo consideradas pura mitologia. Até que, em 2021, um grupo de cientistas liderado por James Kennett, da Universidade da Califórnia,
publicou um estudo na revista Scientific. Eles estudaram as ruínas da antiga cidade de Tel el-Hammam, na Jordânia, às margens do Mar Morto, e descobriram uma camada de destruição que não se explicava de forma convencional. A cerâmica nessa camada foi fundida a temperaturas superiores a 2.000 graus Celsius, excedendo em muito a capacidade de qualquer incêndio ou erupção vulcânica na região. No solo, encontraram esférulas microscópicas de metal derretido e o chamado vidro de impacto, que se forma apenas em explosões de poder colossal. Vestígios semelhantes são encontrados em campos de testes nucleares e em locais de impacto de meteoritos. Os cientistas concluíram que, por volta de 1650 anos antes de Cristo, ocorreu uma explosão aérea de um corpo cósmico sobre a cidade. Essa explosão foi análoga ao evento de Tunguska, de 1908. A onda explosiva aniquilou instantaneamente todas as construções, e a temperatura vaporizou a matéria orgânica. A cidade, que antes da catástrofe abrigava cerca de 8.000 habitantes, ficou deserta por 600 anos. Assentamentos vizinhos, num raio de 25 quilômetros, também ficaram vazios. E o número total de vítimas, segundo estimativas de arqueólogos, pode ter chegado a entre 40 e 65 mil pessoas. A potência da explosão, de acordo com os cálculos dos pesquisadores, foi 1000 vezes superior à da bomba atômica lançada sobre Hiroshima. A terra ao redor foi tão envenenada pelo sal, expelido pela explosão do Mar Morto, que nada cresceu ali por séculos. A Bíblia descreve a esposa de Ló, que olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Se uma pessoa é atingida por uma onda de choque poderosa, carregada de cristais de sal à velocidade do som, seu corpo realmente fica coberto por uma crosta de depósitos minerais em segundos. De que país você é e houve em sua história catástrofes que ainda não receberam explicação científica? O quinto objeto bíblico é simultaneamente o mais estranho instrumento médico da história e o mais antigo símbolo que os médicos de todo o mundo ainda usam. No livro de Números, capítulo 21, é descrita uma epidemia entre o povo de Israel no deserto. Cobras venenosas matavam pessoas aos dezenas. Moisés, por ordem de Deus, fez uma serpente de bronze, a ergueu em um poste, e todos que a olhavam após serem picados permaneciam vivos. Este objeto era chamado de Nechustan, e não era uma metáfora. Ele existiu fisicamente no Templo de Jerusalém por séculos. O rei Ezequias o destruiu no 8º século a.C., pois o povo começou a adorá-lo como um ídolo. Na 4º livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4. O rei quebrou a serpente de bronze que Moisés fez, porque o povo lhe oferecia incenso. Observe a cronologia. Moisés criou este objeto por volta do 13º século a.C. E Ezequias o destruiu em 727 anos a.C. A serpente de bronze no mastro existiu por cerca de 500 anos como um artefato real, não como um conto. Agora, observe o símbolo da Organização Mundial da Saúde, uma serpente enrolada em um bastão. Observe o emblema do Serviço de Emergência Médica, uma serpente em um poste. Uma coincidência seria explicável se estivéssemos falando do bastão grego de Asclépio. Mas os historiadores reconhecem que a imagem bíblica é pelo menos 500 anos mais antiga que a grega. A toxicologia moderna sabe que, em certas picadas de cobra, a única salvação é a administração de um antiveneno feito do veneno da própria cobra. O princípio de que o semelhante cura o semelhante está embutido na própria concepção do Nechustan. Uma cópia de bronze da serpente cura a picada de uma serpente real. Estamos acostumados a pensar que os povos antigos tratavam doenças com feitiços e danças, mas aqui é descrito um protocolo específico. Faça uma imagem da causa da doença e levante-a diante do doente. Ainda mais intrigante é o fato de o bronze possuir propriedades antibacterianas, comprovadas cientificamente apenas no século XXI. Estudos da Universidade de Southampton, em 2011, revelaram que ligas de cobre eliminam bactérias em contato em poucos minutos. Moisés escolheu para seu instrumento de cura um material com comprovada ação desinfetante, e o fez 3.000 anos antes do surgimento da microbiologia. O sexto objeto bíblico é impossível de tocar, pois ninguém sabe ao certo sua aparência, mas sua função é descrita com assustadora clareza. O Urim e o Tumim são mencionados nos livros de Êxodo e Levítico como 2 objetos, colocados no peitoral do sumo sacerdote.
usados para obter respostas diretas de Deus. O sumo sacerdote fazia uma pergunta, e o Urim e o Tumim davam a resposta. Sim ou não, ir para a guerra ou não, culpado ou inocente. Não era uma ferramenta de adivinhação nem um sorteio. O primeiro livro de Samuel descreve como Saul tentou obter uma resposta através do Urim, e nenhuma resposta veio, o que significava que o sistema não funcionava mecanicamente, mas seletivamente. O historiador Flávio Joséfo, que viveu no primeiro século de nossa era, escreveu que as pedras no peitoral do sumo sacerdote brilhavam de uma maneira especial antes da batalha, se Deus prometesse vitória. Ele também afirmou que esse brilho cessou 200 anos antes de seu tempo. Se removida a concha religiosa, temos a descrição de um dispositivo de comunicação binária que funcionava segundo o princípio de solicitação-resposta e possuía uma indicação em forma de brilho. Após a destruição do primeiro templo em 586 anos antes de nossa era, o Urim e o Tumim desapareceram. O livro de Esdras, capítulo 2, versículo 63, afirma claramente que certas funções sacerdotais foram suspensas até que um sacerdote com o Urim e o Tumim surgisse. Isso significa que os próprios autores bíblicos reconheceram. A tecnologia foi perdida e ninguém sabia como recriá-la. O Talmud adiciona um detalhe que torna o quadro ainda mais misterioso. Segundo a tradição rabínica, o Urim e o Tumim continham o nome impronunciável de Deus gravado nas pedras. Era esse nome que fazia as letras no peitoral brilharem em uma sequência específica, formando uma resposta. Se traduzirmos isso para a linguagem moderna, temos a descrição de um display com caracteres retroiluminados, onde um sinal de entrada ativava os elementos necessários para exibir uma mensagem de texto. Você acredita que os antigos possuíam métodos de obter informações que ainda não conseguimos replicar? Ou considera isso uma invenção dos sacerdotes? O sétimo e último objeto em nossa lista não se escondia no templo, nem jazia em uma caixa dourada. Ele andava pela terra, e a terra tremia sob seus pés. Os Nefilins, uma raça de gigantes, são mencionados no 6º capítulo do livro de Gênesis, e este lugar é considerado um dos mais enigmáticos de todo o texto sagrado. Naqueles dias, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. A palavra hebraica Nefilim deriva da raiz Nafal, que significa cair ou descer de cima. Não são gigantes de contos de fadas, mas uma categoria específica de seres que o texto associa ao contato entre entidades não humanas e humanos. O livro de Enoque, um texto apócrifo excluído do cânone bíblico pela maioria das igrejas, mas preservado na tradição etíope, descreve os nefilins com mais detalhes. Segundo este texto, sua altura atingia 300 côvados, o que equivale a cerca de 137 metros. E isso é, obviamente, um exagero literário. Mas mesmo que reduzamos esse número em 10 vezes, temos seres com 13 metros de altura. A Bíblia, ao contrário do livro de Enoque, oferece parâmetros mais realistas. Golias, descrito no primeiro livro de Samuel, tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, o que equivale a aproximadamente 2,90 metros. Sua cota de malha pesava 5.000 ciclos de cobre, cerca de 57 quilos, e a ponta de sua lança, 600 ciclos de ferro, quase 7 quilos. Estes números são concretos, podem ser verificados e recalculados. O rei Og de Bazã, mencionado no 2º livro de Moisés, dormia numa cama de ferro com 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Isso equivale a aproximadamente 4 metros por 1,80 m. Esta cama era guardada como relíquia na cidade de Rabá dos Amonitas, o que significa que podia ser vista e medida, não era uma lenda. O livro de Números descreve os batedores enviados por Moisés a Canaã. Eles retornaram com um relatório. Vimos lá gigantes, filhos de Enaque, e aos nossos olhos éramos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. A tribo dos Enacitas controlou a cidade de Hebrom e os territórios circundantes, até que Josué os expulsou de lá. O texto indica claramente que parte deles fugiu para Gaza, Gate e Asdod. E foi de lá que, gerações depois, surgiu Golias de Gate. Diante de nós, não está um gigante isolado de um conto de fadas, mas a descrição de uma população inteira que ocupava um território específico. Eles foram expulsos para cidades específicas e deixaram descendentes, um dos quais Davi enfrentou.
Arqueólogos que trabalham no Levante encontram regularmente construções com vãos de porta, com mais de 3 metros de altura e degraus desconfortáveis para um homem de estatura comum. Essas descobertas não recebem ampla divulgação, pois não se encaixam na visão convencional do mundo antigo. Mas o mais surpreendente é outro. A Bíblia descreve não apenas a existência de gigantes, mas sua gradual extinção. Se no livro de Gênesis, os nefilins preenchiam a terra, no livro de Josué, restavam apenas grupos dispersos, expulsos para a periferia. No momento da batalha entre Davi e Golias, já era uma espécie em extinção, os últimos indivíduos encurralados em uma única cidade. A Bíblia registra não uma lenda, mas um processo de extinção populacional em tempo real, estendido por séculos, com datas, cidades e nomes específicos dos últimos representantes. Percorremos 7 locais, e cada um deles deixa a mesma pergunta. A Arca da Aliança operava como um capacitor elétrico. A Arca de Noé foi projetada segundo as leis da construção naval moderna. A Torre de Babel possui uma fundação real e uma inscrição de um rei que reconhecia sua antiguidade. Sodoma deixou vestígios de explosão no solo, idênticos aos de uma explosão nuclear. O Nexustan antecipou o símbolo da medicina em milhares de anos. O Urim e o Tumim funcionavam como um dispositivo. Os Nefilins são descritos não como monstros míticos, mas como uma espécie biológica com tamanho, território e genealogia específicos. Cada um desses elementos, isoladamente, poderia ser atribuído a uma coincidência, um erro de tradução ou a fantasia de um autor antigo. Mas quando são 7, e todos descritos com precisão de engenharia na mesma fonte, a coincidência deixa de ser uma explicação. A Bíblia foi escrita por pessoas que viram tecnologias superiores às nossas, ou receberam informações de quem as possuía. Em ambos os casos, ficamos diante de uma escolha: continuar a considerar este livro uma coletânea de contos de fadas, ou reconhecer que ele é o relatório técnico mais detalhado do mundo antigo. Um relatório que, até hoje, lemos como ficção. Daqui a milhares de anos, alguém encontrará o nosso manual de instruções da micro-ondas e, se a eletricidade tiver sido esquecida até lá, essa pessoa vai pensar que se trata de uma oração. Uma oração a um Deus do fogo que vive dentro de uma caixa de ferro. Nós rimos dos antigos, mas talvez seja exatamente assim que o futuro irá rir.